Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Hermínio dos Santos, sou professor de História e arqueólogo e temos uma grande satisfação de mais uma vez estar com vocês aqui em nosso canal do Arqueopatrimônio, desta vez com um projeto voltado para o patrimônio arqueológico aqui de Pernambuco, em específico com o tema o Parque Nacional do Catimbau e seu patrimônio arqueológico, conhecer para preservar. Este projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo, Pernambuco, e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Bom, para iniciar nossa conversa, é importante que a gente comece a se inserir em alguns conceitos. O primeiro dele, o de patrimônio arqueológico. Então, o que é esse patrimônio arqueológico? Para a gente conversar um pouco sobre isto, fomos buscar lá no IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o órgão governamental que é responsável por gerir todo este patrimônio em nosso país. Bom, a grosso modo, o patrimônio arqueológico é justamente esse patrimônio que engloba a cultura material produzida pelo ser humano. É um patrimônio que é acautelado no âmbito federal, por isso que temos o órgão, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas esse patrimônio, que é justamente esta cultura material, ele deve ter a sua carga de participação na formação identitária da nossa sociedade. Ou seja, desde vestígios culturais de populações pretéritas, de populações primitivas, como vestígios de populações mais recentes no nosso contexto histórico. Ela pode ser englobado como patrimônio cultural arqueológico. Sintetizando, esse patrimônio é o objeto de estudo da arqueologia e é formado justamente por esses vestígios materiais que são associados, que são estudados, analisados, interpretados em seu contexto, que justamente a partir deste ponto é a formação do que chamamos de sítio arqueológico. Para melhor vocês entenderem o que são estes vestígios, a arqueologia ela dá algumas classificações para os tipos de vestígios. Isso para facilitar no estudo, na catalogação e por aí vai. Colocamos alguns deles aqui para que vocês possam entender um pouco. O primeiro, os vestígios cerâmicos. Eles podem ser tanto primitivos, ou seja, pré-históricos, os de contato, como também os históricos. Outro tipo de vestígio são os vestígios pictóricos, ou seja, os de pintura rupestre. Outro tipo de vestígio, nesse caso específico da imagem que vocês estão vendo, se trata de uma fogueira, uma organização de rochas, onde o homem primitivo organizou isso aí para fazer local de incineração, para poder utilizar-se dessas chamas para fazer o seu alimento e por aí vai. O outro tipo são justamente as gravuras rupestres. No caso da imagem específica, as chamadas itacoatiaras, que, o contrário das pinturas, porque as duas são grafismos parietais, a pintura, como o próprio nome diz, ela é pintada. E a gravura, ela é gravada em baixo relevo por atrito.
Um outro exemplo de materiais de vestígios pré-coloniais e de contato pode ser os sepultamentos. É interessante porque no contexto da nossa apresentação, que são justamente um pouco de conversarmos sobre o patrimônio arqueológico do Vale do Catimbau, nós vamos ver que no contexto arqueológico do parque, teremos sepultamentos primitivos, que datam numa média de 1.500, 1.700 a 6.000 anos antes do presente. Então, esses enterramentos não deixam de ser também, claro, contexto de pesquisa arqueológica. E temos também, como um exemplo, os vestígios que chamamos de lítico, que são ferramentas cuja matéria-prima são os minerais e rochas encontrados em determinados ambientes. Essas ferramentas muitas vezes podem ser lascas, podem ser cutelos, machadinhos, ela pode ser lascada, pode ser polida. Então, é uma variedade de tipos desta classificação. Então, para que fique bem entendido para vocês, temos a cerâmica, pintura, fogueira, gravura, enterramentos e o material lítico. Bom, nós podemos citar também como alguns exemplos de vestígios materiais já agora ditos históricos, louças e porcelanas. Temos louças, porcelanas, faianças, que têm uma variedade de século XVI, XVII, XVIII, XIX. Então, uma das classificações, um dos tipos de vestígios da cultura material que classificamos como vestígios históricos. Um outro exemplo são cachimbos. Temos cachimbos históricos, como por exemplo aqui na região do litoral nordestino, e a gente encontra muito no litoral pernambucano, por exemplo, foi encontrado muito em escavações na região do Recife Antigo, por exemplo, os cachimbos holandeses. Mas temos também cachimbos que podem ser de fabricação mais com estilo mais português, e cachimbos também indígenas. Nesse caso de cachimbos indígenas, pode ser primitivo, de contato, e pode ser pós-contato. Temos o material também chamado grés, que é um tipo de cerâmica bem vitrificada, utilizada para envasamento de material líquido, bebidas e transporte de maior porte. Um outro exemplo também é o material vítreo. É claro que, associado a esses exemplos, existem muitos outros, como o ferro, por exemplo, mas aqui é apenas uma pequena amostra destes tipos de materiais, de vestígios da cultura material que um arqueólogo pode encontrar em campo. Então, para repassar, louça, cachimbo, grés, vidro e etc. também. Bom, é interessante também passar para vocês, para que a gente entenda um pouco o contexto da pesquisa arqueológica, quando a gente for dar uma olhadinha na questão do Parna do Catimbau, é a classificação dos sítios arqueológicos. Então, nós temos sítios que são classificados como abrigo sob rocha. Como vocês podem ver nessa imagem, ao pé do paredão rochoso, ele forma como um design, uma estrutura de uma marquise, vamos utilizar na linguagem mais atualizada. E, por exemplo, nessa imagem, na foto, vocês veem que a linha da sombra no sítio faz com que seja um lugar agradável para um momento de fixação temporário ou de uma forma mais permanente. Então, esses tipos de sítio de abrigo sob rocha são muito encontrados
na região, por exemplo, que nós vamos conversar um pouco sobre ela daqui a pouco, que é o Parna do Catimbau. Outro conceito, outra classificação de sítio arqueológico é o sítio a céu aberto. Na imagem dá para perceber claramente, o próprio nome já diz tudo, né? Outro tipo de sítio é o subaquático. Aí é um tipo de pesquisa arqueológica mais específica, que demanda todo um aparato técnico e tecnológico para o desenvolvimento destas pesquisas, que são sítios submersos, podendo ser naufrágios, resquícios de construções que estão hoje submersos na linha litorânea, como fortificações, por exemplo, que se encontram abaixo da linha d'água. Então, esses são sítios submersos. Um outro tipo de sítio é o que chamamos de sítio sambaqui. Sambaqui, na linguagem tupi-guarani, ele quer dizer montes de conchas, que são sítios que hoje, basicamente, são encontrados mais na região sul e sudeste do país, na região litorânea. Mas temos alguns sambaquis também que são encontrados na região norte do país, e acredita-se que no passado, já que estas médias desses sítios alcançam 3.000 a 6.000 anos, podendo ter existido sambaquis mais antigos, que podem estar abaixo da linha d'água, do aumento da condição do oceano. Mas, basicamente, esses sítios, como o próprio nome diz, ele é um monte de conchas. São restos de utilização de materiais daquele ambiente, no qual estas populações que viviam destes recursos naturais de área de praia, de laguna, de foz, de rios, elas se utilizavam desses tipos de recursos, que abundantes em si, e com o passar do tempo eles iam consumindo e ali iam formando estas estruturas, no qual eles utilizavam essas estruturas para fazerem rituais, fazerem seus sepultamentos e etc. Um outro tipo de classificação de sítio é o geoglifo, que são essas gravações no solo a partir de escavações de valas e acúmulos de areia, formando desenhos específicos no solo, como retângulos, quadrados, em alguns lugares temos círculos. Esses tipos de sítio, muito possivelmente, podem ter sido utilizados como local de habitação ou local também de ritualística. Outra classificação de sítio é os cemitérios históricos, os chamados cemitérios oitocentistas, que são os cemitérios construídos no século XIX, que são os cemitérios chamados extramuros, fora dos muros da igreja, que antes de serem construídos esses cemitérios, os cemitérios eles eram dentro ou ao redor das igrejas. Com a secularização dos cemitérios, os sepultamentos deixou-se de serem feitos no âmbito religioso da igreja e passou para o comando dos governos municipais. Então, começaram-se a construir, ainda na primeira metade do século XIX, cemitérios aqui no Brasil, e fazem parte desse contexto, e hoje é classificado como um tipo de sítio arqueológico histórico. Bom, para repassar, abrigo sob rocha, a céu aberto, subaquático, sambaqui, geoglifos, cemitérios históricos. Temos outros tipos de sítios, mas colocamos estes aqui como alguns exemplos que vocês podem ter acesso. Bom, entendido o patrimônio arqueológico
o órgão governamental que gere, gesta esse patrimônio, e também sabendo algumas classificações de tipos de vestígios da cultura material e alguns tipos de classificações de sítios arqueológicos, a gente agora se debruça um pouco sobre o que é a arqueologia, que é justamente essa disciplina, essa ciência que se debruça sobre o estudo dessa cultura material, com o olhar no ser humano, para entender os comportamentos dessas sociedades primitivas através do que elas nos deixaram. Claro, muitas vezes muito fragmentado, como vestígios cerâmicos, por exemplo. Mas procurando juntar estas informações destes fragmentos e o contexto no qual esses fragmentos estão inseridos num âmbito maior, que muitas vezes é o próprio âmbito do sítio arqueológico e ultrapassando com a leitura em uma área maior, nos ajuda a interpretar um pouco de como estas sociedades do passado elas viviam, de quais os recursos que elas utilizavam, as escolhas que elas faziam para conviver naquele ambiente onde ela estava inserida naquele determinado momento. É como se pegássemos o livro da história desse homem primitivo, mas um livro que não tem a escrita como nós a conhecemos. Então, esse livro é decifrado, é analisado, é entendido a partir dos vestígios que o arqueólogo encontra nas suas pesquisas. Bom, falando da arqueologia, muitas vezes existem algumas expectativas, e isso é bem interessante. Como assim? Quando a gente fala de arqueologia, muitas vezes as pessoas se lembram logo de uma personagem, que é justamente esse personagem do Indiana Jones, que é um personagem de filme e que nas décadas de 1980, 1990, popularizou essa figura do arqueólogo como um aventureiro corajoso, que enfrentando tudo e mais um pouco. Então, ficou muitas vezes, quando se fala arqueólogo, é um Indiana Jones da vida. Outra expectativa, quando fala do profissional arqueólogo, é atrelar o arqueólogo à figura do paleontólogo, que são duas áreas distintas de pesquisa, mas claro que muitas vezes não deixa de fazerem uma interdisciplinaridade, mas os objetos de estudo são diferentes. Mas mesmo assim, na cultura popular, no entendimento popular, quando chegamos e nos apresentamos, por exemplo, eu sou arqueólogo, aí muitas vezes alguém fala, já encontrou muito ossinhos de dinossauro por aí? Aí muitas vezes acontecem essas questões, mas o que é entendível, a gente entende essa questão e a gente passa a explicar qual o papel do arqueólogo, qual o seu objeto de estudo e qual o papel do paleontólogo e qual o seu objeto de estudo. Então, muitas vezes tem essas expectativas, mas na realidade, o estudo da arqueologia requer muita disciplina do pesquisador. Ela parte de uma definição em gabinete daquilo que se vai estudar, porque tem que haver um estudo aprofundado de uma carga teórica, de um método a ser aplicado. Tudo isso definido é levado a campo. É em campo, muitas vezes, onde tudo isso é posto em prática num círculo
inter e multidisciplinar, onde várias ciências se juntam para poder entender o comportamento daquela população ou daquelas populações que utilizaram aquele determinado sítio por um longo espaço de tempo. Por exemplo, fazem parte de uma pesquisa arqueológica o próprio arqueólogo, claro, geólogos, até mesmo paleontólogo pode participar, quando necessário, tendo o tipo de objeto que o paleontólogo analisa. Quando se encontra, por exemplo, vestígios de sepultamento humano, é chamado o antropólogo físico. Parte também de outras ciências, como da agrimensura, que faz as medições de terreno. Hoje, as tecnologias estão cada vez mais crescentes e utilizam-se tecnologias como, por exemplo, o VANT, que é o veículo aéreo não tripulado, o popular drone. A partir da utilização de drone, é feito todo um registro fotográfico de um sítio, onde pode-se gerar materiais como a aerofotogrametria desse local, onde ajuda a gerar mapas de altimetria e por aí vai. Então, assim, é uma ciência onde requer vários profissionais. E um sítio arqueológico, ele para ser estudado a fundo, digamos assim, tentando buscar o máximo de informação que possa resolver os problemas levantados no arcabouço teórico daquela pesquisa, ele requer essa necessidade de vários profissionais e requer também a formação do próprio arqueólogo com essa sensibilidade e entendimento de outras áreas. Findado a campanha arqueológica na área do campo, todo o material coletado, catalogado de forma previamente no campo, ele é levado para o laboratório. É no laboratório onde ele é feito todo o trabalho de curadoria destes vestígios, separados por classificação, tipologias, aí vem a numeração e depois vai ser feita a análise de todo esse material para se poder entender estas populações no passado. Como, por exemplo, vestígios cerâmicos, para entender a fonte de recursos para a produção daquela tecnologia, a funcionalidade de determinados tipos de vasilhames cerâmicos, pode ajudar a entender para que determinado tipo de comida era direcionada àquela produção, ou até mesmo análises de laboratório mais acuradas, de questões de química, por exemplo, para se entender e tentar encontrar traços dos próprios alimentos que, porventura, tenham ficado nas fissuras desses vasilhames. Então, é um trabalho bastante complexo, mas que requer muito tempo, requer muita disciplina dos profissionais e que, consequentemente, vai gerar no futuro toda uma base de informação sobre o modo de vida das populações pretéritas e que são divulgados nos encontros acadêmicos, nas publicações e etc. É toda uma linha que vai seguindo o trabalho do arqueólogo. Bom, nos familiarizando um pouco sobre o trabalho do arqueólogo, eu trouxe aqui para vocês esse primeiro vídeo que mostra um pouco do cotidiano do arqueólogo. São alunos da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Bacharelado de Arqueologia. Este vídeo está no canal deles, foi produzido por professores e alunos e é um vídeo bem didático que ilustra muito bem para nós
um pouco do cotidiano do trabalho do pesquisador em arqueologia. Por favor, assistam. Tem que procurar de novo. Qual que ia ser já separado?
depois de vermos esse vídeo, eu espero que tenham gostado. Eu, particularmente, achei esse vídeo bem interessante, porque ele é bem sintético, mostrando um pouco do trabalho do arqueólogo. Essa parte de a campo, de registrar tudo em campo, ou a parte do laboratório, de como se dá um pouco das análises, um pouco das observações, dos estudos de cada tipo de vestígio. Então ele é bem sintético, eu acho que deu para ilustrar bem um pouco desse trabalho. Bom, então para fechar bem o entendimento em relação do patrimônio arqueológico e vendo um pouco dos tipos de vestígios, de sítios arqueológicos, do trabalho do arqueólogo, a gente fecha essa questão com o patrimônio cultural, porque esse patrimônio arqueológico ele está inserido neste arcabouço do patrimônio cultural. Ele é um patrimônio cultural que pertence a todos nós, é uma produção da nossa sociedade. E ele carrega toda essa carga identitária da sociedade e suas representações. E esse patrimônio cultural, logo, ele é protegido por lei. No artigo 216, ele define muito bem o que é esse patrimônio cultural, que está na nossa Constituição, Constituição Federal de 1988, onde se constitui o patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial. Aqui ele já amplia para uma outra categoria de patrimônio cultural, que é o imaterial, onde justamente é um conjunto de referências à nossa identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos que formam a nossa sociedade. E classifica cada um destes dois grupos. O material, onde o material vocês podem ver que está no detalhe aí, que o arqueólogo, o arqueológico também está inserido no tipo de patrimônio cultural. E também a outra, que é o imaterial, que são essas formas de expressões, os modos de saber fazer, que fazem parte também da cultura da nossa sociedade. Bom, então, esse patrimônio compete justamente a todos os entes federativos a sua proteção. Mas é claro que para haver a proteção, tem que haver também o conhecimento sobre o caso, sobre o que é. É por isso que é muito importante, cada vez mais, trabalharmos esses conceitos do patrimônio cultural nas escolas, conversarmos nos bancos das universidades e participar da formação da própria sociedade, estes conceitos para que ocorra o conhecimento, a democratização do conhecimento, e a identidade da sociedade com estes materiais que é tão representativo da nossa cultura. Os bens arqueológicos, eles são protegidos por uma legislação própria, que a Lei Federal 3.904/61. E tem todo um arcabouço legal também, de portarias e de leis, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que também ajudam a gerir esse patrimônio de uma forma legal. Bom, e por que toda essa preservação? Porque justamente esse patrimônio, ele não nos pertence apenas, ele também pertence para as próximas gerações. Então, é nosso papel, enquanto cidadãos brasileiros, entes federativos, federal, estadual, municipal, buscar compreender esses vestígios materiais do passado, que são os vestígios arqueológicos, interpretá-los no presente, buscando essa identidade com estes materiais a partir desta representação e protegê-los e preservá-los para gerações futuras,
porque também vai fazer parte da história daqueles que virão no futuro. Bom, com isso nós direcionamos nosso olhar agora para o objeto principal, o foco principal do nosso webinário, que é o Parque Nacional do Catimbau, onde buscamos aqui mostrar de uma forma sintética, porque é uma área gigantesca e uma importância arqueológica também gigantesca, mas tentamos mostrar de uma forma sintética esse patrimônio arqueológico específico lá do Parna do Catimbau. Então, o Parna do Catimbau, ele é uma área que foi criado esse parque em dezembro de 2002. E ele abrange praticamente 3 municípios, Buíque, Ibimirim e Tupanatinga. Mas pega também fronteira com o município de Sertânia, o seu limite. É por isso que está citado o município de Sertânia, como está no site do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Meio Ambiente, que tem uma sede lá no meio do Parque Nacional, onde ele atende todas as necessidades de trâmites no que diz respeito às questões do parque. Mais especificamente falando, 3 municípios principais, Buíque, Ibimirim e Tupanatinga, são os municípios onde o parque abrange o seu território. Bom, para uma introdução ao conhecimento do parque, preparamos um pequeno vídeo sintético, um vídeo de imagem que ele mostra um pouco, uma pequena viagem através da imagem, para que ele mostre um pouco a beleza paisagística que tem o Parque Nacional do Catimbau. A sua importância, claro, ultrapassa essa questão da beleza paisagística para também uma importância científica para a preservação da caatinga, do bioma caatinga, de espécimes que existem lá, tanto da fauna como da flora, como os sítios arqueológicos que já se demonstraram ser um rico manancial, uma rica fonte de informação para as populações primitivas que viveram no Brasil, no que hoje chamamos território brasileiro. Mas esse vídeo ele ilustra bem um pouco de como é o Parque Nacional. Vamos fazer essa pequena viagem para que vocês se familiarizem um pouco mais com o Parque Nacional do Catimbau. O Parque Nacional do Catimbau e seu patrimônio arqueológico, conhecer para preservar. Este projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura Governo Federal.
Este foi o nosso vídeo de apresentação do Parque Nacional do Catimbau. Espero que tenham gostado. O objetivo desse vídeo foi justamente proporcionar a vocês uma imersão ao valor paisagístico que tem o Parque Nacional do Catimbau. Então, fizemos alguns takes aéreos e montamos esse vídeo com esta intenção, para que agora, nós conversando sobre o parque, vocês tenham esse entendimento da área que estamos falando. Acreditamos que fica mais fácil de vocês entenderem os contextos que vamos conversar sobre a questão do patrimônio arqueológico dessa área específica. E também, nesse contexto no qual o parque foi criado, tem também a intenção da proteção dos sítios arqueológicos, do patrimônio arqueológico. E que hoje ele tem uma importância muito grande no contexto nacional. Para Pernambuco, é o maior parque do estado e tem uma grande quantidade de sítios arqueológicos que, aos poucos, vai havendo pesquisa naquela região. E pesquisas essas que já vêm desde as décadas de final de 1970, 1980, sendo intensificado na virada do século XX para o século XXI, principalmente por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco. Uma destas pesquisadoras é a arqueóloga Gabriela Martim. Esse livro dela, Pré-História do Nordeste do Brasil, é uma leitura básica para quem quer entender um pouco, conhecer um pouco, estudar sobre a pré-história do Nordeste do Brasil. É uma referência básica, é por isso que está aí. E a riqueza de informação que traz nessa referência bibliográfica, de uma fácil leitura, onde todos podem, numa leitura que dá para compreender muito bem, mesmo com com a quantidade de termos técnicos da disciplina arqueológica, mas a professora Gabriela ela escreve muito bem voltado para todo tipo de público. É por isso que deixo como indicação aí este livro. E ela é uma das pesquisadoras que desde aquele período começou a desbravar, digamos assim, essa pré-história pernambucana. Ela, junto com o professor Marcos Albuquerque, por exemplo, que pesquisou um sítio arqueológico na região do Catimbau, que hoje é na localidade lá que é chamado de Parque Selvagem. E foi encontrado lá por Marcos Albuquerque um esqueleto mais antigo, que chegou à datação a uma média de 6.000 anos. E desde essas pesquisas que outros vieram depois, como a professora Ana Nascimento, Cláudio Oliveira e pesquisadores mais recentes, como, por exemplo, a professora Ana Solari e outros que vêm pesquisando na região e vêm nos trazendo muita informação sobre o acervo arqueológico daquela região. Mas Gabriela, lá atrás, ela já começou a definir a área arqueológica no enclave chamado Enclave Arqueológico da Microrregião do Arco Verde, que é uma grande área onde engloba vários municípios que têm determinadas características de sítios e de vestígios arqueológicos, onde ela englobou todas elas, por exemplo, numa mesma tradição de pintura rupestre chamada tradição agreste. E, segundo o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o Parque Nacional do Vale do Catimbau abriga as mais importantes
os mais importantes conjuntos de pintura rupestre do estado de Pernambuco. Bom, perde apenas em extensão para o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Bom, estas classificações de pinturas rupestres, nós vamos delinear cada uma delas agora, para que vocês entendam quando a gente estiver vendo o contexto dos sítios. Bom, basicamente, a tradição agreste é a mais rica no contexto do Parque Nacional do Catimbau, mas também nós temos a presença do que chamamos de tradição nordeste de pinturas rupestres. É uma classificação de um tipo de pintura onde ela tem algumas características específicas, que são basicamente a representação de antropomorfos, que são representações de seres humanos, de pequeno porte, com traços bem gráceis, finos, e que tem um sentido de movimento na pintura, como vocês podem ver nestes dois exemplos de pinturas que estamos mostrando aí nestas duas imagens. Algumas delas vocês podem ver que alguns dos antropomorfos eles têm tipo de adorno em sua cabeça e muitas vezes seguram também objetos nas mãos. Um outro detalhe interessante que aparece nessas pinturas são os falos dessas representações antropomórficas, que é justamente o órgão sexual. No caso, a figura antropomórfica masculina, ela é bem delimitada aí na sua identificação. Na outra figura ao lado, a gente tem uma linha de figuras antropomórficas em fila, com uma impressão de movimento, de dança, seguindo em linha reta. Então, estas características da tradição nordeste são referenciais básicos para se identificar estes tipos de pintura quando se chega a campo. Já a tradição agreste, elas basicamente são grafismos de maior porte. Tanto os grafismos antropomórficos como os zoomórficos, que são os grafismos de animais, que podem aparecer na tradição agreste, e os grafismos puros, que são os grafismos geométricos. Na primeira imagem, vocês conseguem identificar aí que esse é um grafismo puro, geométrico. A identificação do que ele poderia representar numa realidade fica difícil de perceber, de inferir. É por isso que ele recebe essa classificação de grafismo puro, de grafismo geométrico. Já a segunda imagem, podemos ver uma figura que ela é, vamos dizer assim, básica para o entendimento da tradição agreste, que é essa figura antropomórfica, mas diferente da figura antropomórfica representada na tradição nordeste, que é menor, que tem um traço mais fino, que representa uma intenção de movimento e muitas vezes ela é apresentada com adornos e outros enfeites e objetos. Na tradição agreste, a figura antropomórfica ela é de grande porte, muito facilmente tem sítios que passam de 1 metro de comprimento, o tamanho de uma imagem antropomórfica, uma imagem humana, e de grande porte de forma totêmica, ou seja, estática, parada, muitas vezes com os braços e pernas abertas. E podem também aparecer os zoomórficos, mas neste caso, lagartos, quelônios,
peixes. Na imagem em questão, dá para a gente ver entender a figura de um lagarto com a cabeça e a cauda está sobreposta com uma imagem aí geométrica. Então, basicamente as diferenças que dá para a gente entender e perceber logo quando chega nos sítios arqueológicos. Lembrando que tem sítios como o Alcobaça, que o volume de representações de tradição agreste é maior. Basicamente, ele é composto por tradição agreste, mas outros sítios, basicamente, tradição nordeste. E temos sítios que a gente pode encontrar as duas tradições de pintura rupestre. Lembrando que essa classificação de tradição ela é criada pela pesquisa arqueológica. Bom, o Parna do Catimbau tem uma grande quantidade de sítios. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no CNSA, que é o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, no Brasil, hoje, nós temos cadastrados, neste cadastro oficial, 37.202 sítios arqueológicos no Brasil inteiro, certo? É claro que muito destes sítios, esse volume de sítios foi consequência do aumento das pesquisas arqueológicas atreladas ao que chamamos de arqueologia preventiva, que desde o final do século passado tem aumentado muito no Brasil, que são as pesquisas arqueológicas ligadas ao licenciamento ambiental. Em Pernambuco, nós temos cadastrados no CNSA 1.106 sítios arqueológicos, certo? E essa pesquisa fizemos ela neste banco de dados no dia 3/12 de 2024. Procuramos neste cadastro a quantidade de sítios arqueológicos nos 3 municípios que abrangem o parque: Buíque, Tupanatinga e Ibimirim. No total destes 3 municípios, temos 66 sítios arqueológicos cadastrados. Por que voltamos o olhar para os municípios em si? Porque são os municípios em que o Parque Nacional do Catimbau ele tem a sua área delimitada. O parque abrange terras destes 3 municípios. Então, 35 sítios arqueológicos em Buíque, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 15 sítios arqueológicos em Tupanatinga e 16 sítios arqueológicos em Ibimirim. Então, é fácil para quem tiver a curiosidade de procurar, é só procurar pelo Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos na internet, no site do IPHAN, acessa pelo gov.br, que vai ter o acesso ao resumo, como vocês estão vendo aí, no print da tela do site, um resumo de cada sítio desse. Bom, sabendo disso, nós agora começamos a nos debruçar sobre cada um dos 6 sítios que visitamos. Nós vemos nesse mapa, por exemplo, a grande quantidade de sítios arqueológicos que temos dentro da área do parque. Mas nós, de uma forma sintética, de uma forma a exemplificar o patrimônio arqueológico do parque, nós visitamos 6, que são sítios que são mais lembrados pelas pesquisas que foram feitas, pela carga simbólica que ele tem, não desmerecendo os outros, porque
uma demanda de um projeto para visitar todos os sítios, a demanda seria mais longa. Mas estes 6 que nós escolhemos para demonstrar a vocês vai ser suficiente para que vocês possam entender um pouco este rico acervo que tem o Parna do Catimbau. Bom, começamos pelo sítio arqueológico do Alcobaça. Esse sítio arqueológico, ele fica ao sopé da Serra do Coqueiro e é um grande abrigo sob rocha. Vocês veem a posição dele no mapa, aproximadamente. Ele fica no sopé de um paredão, onde tem um vale no formato de ferradura, onde a gente, estando no sítio, a gente consegue ver o outro paredão à frente e o vale no meio. Então é uma micro-área com um clima bem ameno. Quando a gente chega no sítio, a gente se depara com um clima bem ameno, como ele é. Preparamos um vídeo de apresentação deste sítio arqueológico. Claro, pela importância que ele tem, um dos primeiros sítios visitados na década de 1970, um dos primeiros sítios escavados, prospectados, que trazidos à tona informações sobre o homem primitivo do estado de Pernambuco. Nós preparamos um vídeo específico só sobre o sítio arqueológico do Alcobaça. Eu espero que vocês gostem, é um vídeo curto e é bem didático para que vocês possam fazer essa viagem lá no chão do sítio. Bom proveito. O Parque Nacional do Catimbau e seu patrimônio arqueológico, conhecer para preservar. Bom, pessoal, nós estamos visitando, neste momento, o sítio Alcobaça. Ele está situado no município de Buíque e faz parte do valioso acervo arqueológico do Parna do Catimbau. Ele fez parte do conjunto de estudos do Núcleo de Estudos Arqueológicos lá pelas décadas de 1970, 1980, junto com outros sítios da região agreste. Todos estes estudos compuseram um projeto da Universidade Federal de Pernambuco chamado Projeto Agreste, que foi objetivando a prospecção e identificação de sítios arqueológicos na região agreste de Pernambuco. Com o estudo destes sítios, do Alcobaça e de outros sítios da região, estimou-se uma antiguidade do homem primitivo aqui na região do Agreste, numa média de 6.000 anos antes do presente. São sítios de valiosas informações para o conhecimento do homem primitivo. A partir deste estudo, deste projeto, enraizou-se, digamos assim, a possibilidade de novos estudos dentro desta região. E assim foram se descobrindo novos sítios arqueológicos que, basicamente, em seus contextos, tem pinturas rupestres, tanto de tradição nordeste quanto de tradição agreste. Bom, nós temos aqui a representação, por exemplo, de uma figura geométrica, uma figura circular,
com traços internos e que tem logo acima dela pontos também interligados em traço, que pode ser um exemplo de imagem figurativa geométrica, que é de difícil definição, porque realmente é o intuito de sua representação. Nós vemos num todo um painel de pintura rupestre de aproximadamente 60 metros de comprimento. E ele tem uma carga imagética muito forte, muito grande, em termos de quantidade de pinturas rupestres. É basicamente um dos painéis mais importantes da região do Agreste Pernambucano. Este projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura Governo Federal. Olá pessoal, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Ele é um vídeo sintético, certo? Mas bem interpretativo mesmo daquilo que é o Alcobaça. O intuito dele é fazer com que vocês fossem até o sítio e não ficassem apenas na visualização do sítio através de imagens, ok? Bom, depois disto, nós ainda temos em relação ao sítio Alcobaça, vocês podem, depois de fazerem essa viagem até o sítio, a gente pode dar uma olhadinha em alguns detalhes desses paredões. As datações deste sítio arqueológico específico, eles alcançam pelo menos até 1785 anos antes do presente, que são datações obtidas ainda no final do século passado, na década de 1980. As paredes, esse painel dele gigantesco, com grafismos, basicamente na tradição agreste, com sobreposições tanto de grafismos puros, geométricos, e alguns antropomorfos. E a predominância de tinta utilizada na cor preta, amarela e branco. Bom, depois que nós vimos um pouco do contexto do sítio arqueológico do Alcobaça, nós vamos agora ver o contexto de outros sítios. Para introduzir o contexto desses outros sítios, nós do Arqueopatrimônio fizemos um pequeno vídeo sintético juntando estes outros 5 sítios arqueológicos que visitamos. Claro, novamente eu friso que é apenas um exemplo que escolhemos para trazer para vocês, para falarmos deste tesouro arqueológico, deste rico acervo arqueológico do Parque Nacional do Catimbau. Esse vídeo agora, ele é uma viagem, como foi aquele outro vídeo, uma viagem em cada um destes sítios, para que vocês se familiarizem para quando nós formos conversar sobre cada um deles, ok? O Parque Nacional do Catibau e seu patrimônio arqueológico, conhecer para preservar. Este projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura Governo Federal. Sítio Arqueológico Pititi, Antigo Pedra do Cachorro.
Sítio arqueológico Loca das Cinzas. Sítio arqueológico Casa de Farinha. Sítio arqueológico Homem Sem Cabeça. Sítio arqueológico Pedra da Concha 1.
É isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, que foi uma introdução sintética, mostrando um pouco a vocês o contexto destes 5 sítios arqueológicos, para que antes de começarmos a falar sobre cada um deles, vocês possam ter feito essa visita, mesmo que seja imagética, mas ter chegado juntinho dos sítios e percebido um pouco da grandiosidade que é cada espaço deste. O primeiro sítio, prosseguindo, o sítio arqueológico do Pititi, ou Pedra do Cachorro. Esse sítio arqueológico, ele fica ao sopé do monte que está no vale, lá do Parna do Catimbau, que é bem representativo, que tem um formato geomorfológico que lembra muito a cabeça de um cachorro. É por isso que popularmente é conhecido como Pedra do Cachorro. E foi encontrado neste sítio alguns sepultamentos humanos. Estes sepultamentos, eles foram encontrados de uma forma fortuita, ou seja, animais que eram naquela região eram criados, os donos utilizavam aquele espaço para poder deixar os animais pernoitarem e descansarem, e o pisoteio dos animais começou a aflorar estes vestígios arqueológicos de sepultamentos humanos. Logo, foram comunicados pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, onde se deslocaram para lá e fizeram algumas campanhas de pesquisa arqueológica, nos quais foram encontrados, em primeiro momento, 3 indivíduos sepultados. Nessas imagens que estamos vendo, dá para a gente ver a demarcação do trabalho que a arqueologia fez da área escavada. E o interessante dessa pesquisa é que ela vai trazer à tona, através da análise destes esqueletos, a morfologia, o sexo. Tem uma criança e tinha adultos masculinos. E ele recua para aproximadamente 3.500 anos antes do presente, a presença de humanos nessa localidade. Claro que existem outros dados que recuam mais esta data, mas esse local, tido como um cemitério, ele, pela quantidade de sepultamentos que tem, e certamente pode haver outros, e isto só as futuras pesquisas arqueológicas poderão nos responder, estes sepultamentos, esse sítio em si, ele traz muita informação para compor um pouco o entendimento que a sociedade de hoje tem das populações que viveram ali antigamente, há milênios atrás. Bom, um outro sítio que pesquisamos, o sítio Loca das Cinzas. Este sítio, também num abrigo sob rocha, na base de um paredão rochoso da Serra de Jerusalém, com gravuras e pinturas, basicamente da tradição nordeste. Quando olhamos os painéis, porque não tem apenas, tem um principal, mas as pinturas elas se espalham por todo o paredão rochoso, mas tem um que tem uma maior concentração de pinturas, podemos ver tanto a tradição nordeste em maior quantidade, como também algumas figuras da tradição agreste. Como tradição agreste, a gente tem, por exemplo, na segunda imagem, essa figura geométrica com círculos concêntricos. E como tradição nordeste, nós vemos, por exemplo, os antropomorfos e alguns outros zoomorfos que estão aí bem especificados, bem detalhados. É também um sítio
de grande, como é que posso dizer, é bem aprazível de se estar lá, é um sítio bem tranquilo, um local tranquilo, ventilado. Então estes tipos de sítios, eles eram em si um forte atrativo junto com a fonte de água próximo, no caso aqui da Loca das Cinzas, tem o Riacho Catimbau. No Alcobaça, por exemplo, tinha uma área de ajuntamento de água também, de água pluvial, basicamente 50 metros. Então, estes locais também eram bem aprazíveis de se ficar, tanto para uso momentâneo, quanto para um uso mais contínuo. Um outro sítio que visitamos, o sítio Casa de Farinha. Este sítio Casa de Farinha, ele é bem interessante porque a gente consegue perceber que são áreas que, ao mesmo tempo que olhamos o uso destas áreas há 1.500, 2.000, 3.000 anos antes do presente, nós vemos também a utilização delas mais recentemente. Este é um exemplo claro, esse sítio Casa de Farinha. Aí explico a vocês esse sentido. Por exemplo, nós temos o paredão com um grande painel de pinturas rupestres de tradição agreste, onde essas pinturas nós temos as representações de tridígitos, que são as pinturas com 3 hastes. Temos a representação de fitomórfica, que é a apresentação de vegetais, como por exemplo nessa imagem 71, a imagem logo abaixo, tem a haste com, aqui nos lembra folhagens, que é muito ligada a essa interpretação às palmeiras que ainda existem, as espécies de palmeiras que ainda existem naquela região e que no passado, muito certamente, poderia ter existido em grande abundância, e é um tipo de vegetação de espécie vegetal que a gente sabe que as populações nativas elas utilizam há milênios em suas tradições de produção de cultura material, de objetos e do uso contínuo, do uso do cotidiano. Bom, e a gente vê nesse sítio Casa de Farinha, como na primeira imagem e como no vídeo que vocês acabaram de ver, que no centro desse sítio tem um forno onde uma família que residia próximo produzia a sua farinha à base de mandioca. Ou seja, é o mais recente ligado a um passado mais remoto no mesmo espaço. A gente vê um sítio que foi sendo utilizado por muitos e muitos e muitos séculos pelas populações do passado e que chega para as populações do presente, que também foi utilizado, explorado por essas populações do presente. Então, esse sítio ele é muito emblemático por causa disto. Ele mostra essa utilização recente e a utilização no passado. Isso é bem interessante a gente ter esse olhar, porque a gente vê que o ser humano ele está sempre em conexão com o meio em que vive. E os usos deste meio vão se readequando. E as matérias-primas e os recursos explorados nesse meio também vão se modificando, mas que o meio não deixa de ser utilizado e explorado pelo ser humano.
Outro sítio é o sítio Homem Sem Cabeça. Este sítio, ele é num matacão rochoso, num afloramento rochoso, que ele não forma abrigo, mas vocês podem ver nessa imagem que tanto esse painel principal, como tem outro painel menor do outro lado do sítio, mas esse é o painel principal que, mesmo não sendo num abrigo, e sim nesse afloramento, ele também é bem representativo, porque ele é um painel apenas de tradição nordeste, e se vocês observarem bem, ele nos remete a uma interpretação de uma cena de luta, de uma cena de guerra, por exemplo. Vamos usar esse termo, porque nós conseguimos perceber que são dois grupos, um de frente para o outro, onde existem indivíduos que seguram objetos que lembram armas. E lembrando que armas de povos nativos, uma lança, por exemplo, e que existem figuras centrais que, comparando com outras figuras adjacentes a essa central, essa figura central, ela é adornada com um adorno, por exemplo, a figura maior do lado esquerdo do painel, que tem um adorno na parte de trás da representação. Isso, muito possivelmente, pode inferir status social àquele indivíduo que se destaca no grupo, atribui uma figura de liderança. E claramente a gente vê vamos falar assim, uma espécie de confronto entre esses dois grupos. E grupos claramente também masculinos, porque dá para percebermos a representação dos falos, do falo masculino, do órgão sexual masculino representado nestes indivíduos. Apesar de que, curiosamente, em todos eles não está representado a cabeça, que justamente esse detalhe dá nome ao sítio arqueológico Homens Sem Cabeças, e que até então não tem-se ainda uma ideia principal, uma hipótese principal, o porquê da não representação da cabeça. Mas dá para classificarmos como tradição nordeste e toda essa dinâmica neste painel. Um outro sítio que pesquisamos, que fomos visitar, foi o Pedra da Concha 1. Esse sítio, ele também é emblemático para nós duas vezes. Primeiro, porque basicamente foi um dos primeiros sítios que tem em sua representação um painel com pinturas da tradição agreste e pinturas da tradição nordeste. Como vocês podem ver, ele fica também localizado em um afloramento arenítico, esculpido pela ação do vento e da água da chuva, e foi aproveitada essa concavidade em forma de concha, é por isso que o nome do sítio é Pedra da Concha, para que os artistas primitivos, digamos assim, esse homem primitivo, utilizasse para fazer estas pinturas. Então, ele para nós tem esses dois significados emblemáticos. Um dos primeiros painéis a serem descobertos, a terem a presença das duas tradições de pinturas rupestres, registrada em um único espaço, tradição agreste, tradição nordeste. E o segundo, para nós, significado emblemático, é porque, infelizmente, ele agora, para nós, serve também como exemplo da não preservação, infelizmente. Como assim? Vocês podem ver uma mancha de tinta vermelha, né, em parte desse painel, que isso não é mancha de tinta vermelha, de tinta à base de ocre, que foi
o mineral utilizado por essas populações antigas para fazer a tinta vermelha. Mas isso é uma tinta a óleo que, infelizmente, uma pessoa ou pessoas, lá para o ano de 2002, passou o pincel, digamos assim, em cima dessas pinturas. Isso, na época, foi muito, muito negativo para a questão da preservação do patrimônio arqueológico. Não sabemos a que ponto chegou, porque não busquei me aprofundar nessa questão jurídica de quem foi, de quem deixou de ser e etc. Mas trouxemos este sítio arqueológico para que também sirva de exemplo para um ato, o que é um ato de vandalismo, quando não se existe uma compreensão identitária com o patrimônio. A que ponto pode-se chegar uma pessoa ou vários indivíduos em termos de dano ao patrimônio arqueológico e talvez por uma falta de compreensão, por uma falta de conhecimento, por uma falta de identidade. E é justamente esta questão que nós buscamos aqui com o objetivo deste webinário. Como o próprio título diz, Patrimônio Arqueológico do Parna do Catimbau, conhecer para preservar. E a preservação é o que nos interessa, porque se nós entendermos que um dia foram os antepassados das populações que aqui existiram, do contato com o português, as pinturas rupestres no Vale do Catimbau, recuando as datações em pesquisas, podendo chegar até 6.000 anos antes do presente, uma pessoa, infelizmente, causou um dano a um painel que está ali há milênios. Sem falar, tirando essa questão estética, na questão da informação científica que estas pinturas trazem para nós em termos de informação cultural sobre as populações que ali viveram um dia. Então, trouxemos este exemplo deste sítio por estes dois motivos. O Pedra da Concha 1, que foi um dos primeiros a serem catalogados com a presença das duas tradições de pinturas rupestres, a importância, então, que ele tem para a comunidade acadêmica, científica e para populações de remanescentes de populações indígenas que vieram no passado e que ainda tem esses remanescentes naquela região, a importância que tem enquanto símbolo dessa ancestralidade, e o que hoje ela também se tornou como um exemplo de dano ao patrimônio arqueológico, que é isto que nós buscamos mitigar, prevenir, falar com a população para que a população se identifique com esse acervo, com qualquer acervo do patrimônio cultural, para que novos danos possam não acontecer, novas tentativas de danos possam não acontecer. Então, fica aí esse sítio com esta importância para nós hoje. E, justamente, quando falamos dessa ancestralidade, é porque nós sabemos que um dia, antes do europeu chegar às terras que hoje chamamos de Brasil, sabemos que todo este território, todo o continente americano estava povoado por populações nativas nas mais variadas línguas, culturas, costumes, práticas, crenças. E vimos que isso mudou a partir de 1500 com a chegada do europeu. E justamente essa mudança vai acontecer
paralela à dispersão da população nativa por todo o território. O registro com o olhar do outro após o contato. Como assim o olhar do outro? Um exemplo claro são essas duas imagens de Albert Eckhout, um pintor que veio com a comitiva de Nassau para a capitania de Pernambuco e que ele pintou as variedades humanas, animais e plantas que existiam na capitania. E ele fez o registro de 2 nativos chamados de tapuia. Bom, tapuias que são indígenas do interior. Os tupi eram mais os indígenas do litoral. Por isso que eu coloquei a representação destes tapuias, porque são indígenas do interior, já que estamos trabalhando, estamos conversando sobre populações nativas da região central de Pernambuco, da região agreste de Pernambuco. E o que temos sobre essas populações são justamente o registro deixado pelo conquistador. O registro deixado por estas populações nativas são justamente os vestígios arqueológicos, as pinturas, as cerâmicas, os sítios sob rocha, onde eles deixaram os materiais líticos, é o vestígio da cultura material, uma vez que eram populações ágrafas, ou seja, populações que não sabiam a escrita como nós a utilizamos, mas sim tinham seus códices, seus códigos de comunicação nos painéis das pinturas rupestres, que infelizmente esses códigos se perderam, o significado desses códigos se perderam na noite do tempo, mas ficaram estas pinturas e outros tipos de vestígios para que possamos entender um pouco sobre os modos de vida destas populações nativas e não apenas nos debruçarmos para conhecer sobre essas populações nativas o que o outro escreveu e registrou sobre estas populações, porque só sabemos que a tendência do colonialismo é ele registrar da forma que ele queria registrar estas populações. Então, por isso que a pesquisa arqueológica é muito valiosa e a preservação desses sítios arqueológicos é muito valioso para podermos conhecer mais essas populações. E lembrando que Pernambuco ainda tem muitas populações remanescentes indígenas no território pernambucano. Ao todo 12, onde uma específica, que são os Capinauá, buscam a sua identidade com o local em que vivem, com o meio ambiente no qual estão inseridos, buscando justamente a preservação dos seus costumes, das suas crenças, das suas práticas e rituais. E atrelar justamente o que essa área, o que essa região significa para eles. E isso é muito importante. Bom, essa busca do povo Capinauá no fortalecimento da sua identidade com aquela área, perpassa, por exemplo, na utilização das furnas daquela região para a prática dos seus rituais, porque no passado os seus ancestrais utilizavam essas furnas, as bases desses paredões, desses abrigos, para fazerem suas ritualísticas, suas áreas de sepultamento e etc. Isso a pesquisa arqueológica traz à tona, essas memórias desta ancestralidade, na qual estas populações nativas um dia produziram e hoje essa identidade se fortalece cada vez mais com essa população Capinauá que lá se encontra espalhada em algumas aldeias
e ao redor e também dentro da área do parque. A busca pela identidade cultural na demarcação, para a representatividade e demarcação das terras, isso é muito importante em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil não é diferente, e é o que muitas comunidades de remanescentes indígenas ainda lutam no Brasil, pelo direito ao uso e espaço de seus locais de origem, dos locais de seus ancestrais, em que um dia produziram a sua história há milênios atrás e que chega com uma carga cultural forte e buscam nas suas tradições permanecer com essas memórias e com essa cultura viva. Bom, então, justamente preservar esse patrimônio cultural é manter essa nossa memória acesa, essa nossa memória viva, porque, quer queira, quer não, o Parna do Catimbau, como todos os sítios arqueológicos no Brasil, também é a nossa ancestralidade, porque faz parte do que um dia foi produzido por uma das etnias formadoras da sociedade brasileira, que foi a nativa. Só por isso já nos dá a identidade de que isso também faz parte da nossa ancestralidade. E isso nós temos que conhecer, esse patrimônio cultural, para que possa haver essa identificação. É a partir daí que a gente vai poder preservar de uma forma sistemática, efetiva e contínua este valioso patrimônio que pertence a todos nós. E é justamente preservando esse passado que hoje, no presente, a gente pode construir um futuro melhor para toda a sociedade, que é justamente para as próximas gerações que preservamos hoje este patrimônio, este tesouro do nosso passado. É isso, pessoal. Então, eu só tenho a agradecer, em nome da equipe do Arqueopatrimônio, vocês terem se inscrito, agradecer ao pessoal lá no Parna do Catimbau, ao grupo de guias, ao grupo do ICMBio, que está fixo lá no parque, a equipe do Arqueopatrimônio, que está sempre junto, tentando trazer temas que realmente possam fomentar a democratização do conhecimento para a população. Agradecer também, claro, o incentivo do projeto pelas leis, pelos editais da Lei Paulo Gustavo de Pernambuco, com o apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Temos que agradecer a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, onde poderemos trazer um outro tema para conversarmos um pouco mais. Muito obrigado.